Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos fazer um questionamento sobre Jesus e sua igreja. Vamos comparar a vida de Jesus com a vida da igreja. Eu gostaria que todo tivesse conhecimento disso que eu vou gravar agora, que não fosse preciso eu gravar, mas peço que as pessoas que tiverem a oportunidade de ouvir esse vídeo, que eles prestem bem atenção para entender o que foi a vida de Jesus, quem é Jesus e como foi sua vida, e o que é a igreja de Cristo e como foi também a sua caminhada desde o princípio até os tempos de hoje. Então, vamos fazer um questionamento sobre o que aconteceu com Jesus, acontece também agora com sua igreja. Quero fazer um questionamento bem simples para que todos entendam. Vamos comparar Jesus e sua igreja. Depois, no fim, vamos concluir e vamos ver que a vida de Jesus e a vida da igreja foi a mesma coisa. A mesma coisa. Tudo aquilo que aconteceu com Jesus acontece também com a igreja. Está acontecendo e já está quase no fim dessa temporada da igreja. Jesus tem duas naturezas, divina e humana, Deus e homem, no mesmo tempo. Quem pode duvidar disso? Quem duvidar disso, então, não conhece o Cristo. Cristo é Deus e homem, homem e Deus no mesmo tempo. Natureza humana e natureza divina, que caminha junto. A sua igreja tem também duas instituições. Uma instituição divina e outra instituições humanas. A instituição divina é aquela que Jesus edificou sobre Pedro, dizendo: Tu és Pedro, sobre esta pedra edifico minha igreja. Está escrito em Mateus, capítulo 16, versículo 18. Então, Pedro, lá, ele representava toda a humanidade. Pedro e os apóstolos representavam toda a humanidade. Jesus edificou a sua igreja sobre toda a humanidade. Porque ele mesmo disse que o desejo do Pai é que ninguém se perca. Que ninguém se perca. Então, Pedro representava todos nós. E essa igreja é uma igreja espiritual. É uma igreja divina edificada sobre pessoas humanas. Mas nós somos a igreja viva. Cristo é a cabeça e nós somos seus membros. Cristo é a cabeça e nós somos membros desta igreja. Por isso ela é divina. E os poderes do inferno jamais conseguirão dominá-la. Agora vamos ver como que é a igreja, essa instituição divina, viver junto com a instituição humana. A sua igreja tem duas instituições, divina e instituições humanas. A instituição divina é aquela que Jesus edificou sobre Pedro, dizendo: Tu és Pedro, sobre esta pedra edifico minha igreja. Mateus 16, versículo 18. Está escrito em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Esta é a igreja divina, verdadeira e única. É a única igreja. Cristo só edificou uma igreja. Que os poderes do inferno jamais conseguirão dominá-lo. A igreja tem também uma instituição humana, criada pelos imperadores no ano 380 depois de Cristo.
380 depois de Cristo, o imperador Teodósio, ele criou uma religião humana, uma edificação da igreja humana. Ninguém pode negar que esta Igreja Católica Romana não tenha duas instituições, humana e divina, divina e humana. Por isto, ela é santa e pecadora. Essa igreja que vai ver, muitas vezes rezamos para a igreja santa e pecadora. Ela é humana e divina, as duas em uma só. Essa instituição humana e divina, por isso, é santa e pecadora. Jesus com duas naturezas, Deus e homem, no mesmo tempo. Mas Jesus no Horto das Oliveiras, a hora que ele ia ser entregue para ser crucificado e morto, naquela oração que ele fez no Horto das Oliveiras, que ele rezou ao Pai, não tem nada escrito, mas não tem nada escrito. Isso que eu estou dizendo aqui é coisa da minha pesquisa e a minha interpretação da Bíblia. Naquela oração que ele fez ao Pai, mas com certeza ele entregou ao Pai sua divindade. Ele despojou de sua divindade. Pois Deus não deveria ser crucificado com Cristo, o servo sofredor. Ele despojou da sua divindade para que fosse sofrimento, fosse para a cruz, só o servo sofredor. Então, o Cristo, quando lá do Horto das Oliveiras até a sepultura, só estava o homem, o Cristo homem. A natureza divina Deus deve ter preservado ela em algum lugar para depois devolvê-lo novamente na sua ressurreição. Então, no tempo que ele sofreu e foi crucificado e morreu, foi morto, ele era só o humano, só o homem, o servo sofredor. Tanto é que na cruz ele reclamou ao Pai. Isso aqui prova que isso é verdade, que na cruz ele reclamou ao Pai com estas palavras: Pai, por que me abandonaste? Lá na cruz, na última hora, naquela agonia da morte, ele reclamou ao Pai: Pai, por que me abandonaste? Então, quer dizer que o Cristo foi abandonado lá no Horto das Oliveiras até a cruz, o Carvalho, e depois ser sepultado. Pai, por que me abandonaste? E logo depois ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e morreu. Em tuas mãos entrego o meu espírito, e morreu. A igreja com duas instituições, divina e humana, igualzinho Cristo, que tinha natureza divina e natureza humana, a igreja com duas instituições, divina e humana, Deus suspendeu e levou com ele esta instituição divina, deixando a igreja com somente a instituição humana pecadora para sofrer como Cristo sofreu. Cristo morreu pelos nossos pecados. E esta igreja romana morre pelos seus próprios pecados. Cristo morreu pagando os nossos pecados. E esta igreja romana vai morrer pagando os seus próprios pecados, sofrendo os seus castigos merecidos. Deus levou para o céu a verdadeira igreja, com certeza, ou conservou ela em outro lugar, conserva ela em outro lugar, como fez com Jesus, mas deixando somente a igreja humana pecadora nas mãos dos espíritos satânicos, que para ser castigada e purificada, está escrito. Agora Deus levou a igreja divina, que caminhava junto com essa igreja humana e pecadora, levou só a instituição,
Mas nós que pertencemos à igreja ficamos aqui para passar pelas provações e ver se conserva, se teve a felicidade de ser preservado das tribulações e ir até o fim, para que depois das tribulações essa igreja volta à terra e nós vamos se reunir e ser a igreja viva de Cristo, pura e santa. Pouca gente, mas vai ser uma igreja pura e santa. Assim as profecias dizem que a igreja vai ser pequena, pura e santa, depois das tribulações, até que o Cristo venha. Não sabemos quando que o Cristo virá. Deus levou a sua igreja, a instituição da igreja verdadeira, como fez com Jesus, mas deixando somente a igreja pecadora, humana, pecadora, nas mãos dos espíritos satânicos para ser castigada e purificada. Está escrito em Apocalipse 17, versículo 17. Veja lá o que está escrito. Lá está escrito assim, Apocalipse 17, verso 17. Pois Deus lhe inspira a decisão de realizar seu próprio desígnio, entrar em acordo para entregar sua autoridade real à fera, ao inimigo, até que se cumpra as palavras de Deus. Olha, ele entrou, Deus lhe inspira uma decisão de realizar seu próprio desígnio, entrar em acordo para entregar sua autoridade real à fera, até que se cumpra as palavras de Deus. Pois Deus abandonou essa humanidade na mão do inimigo e recolheu a parte divina da igreja, aquela promessa de Pedro. E depois que passar as tribulações, daí virá de novo essa igreja se formar na terra. Pois esta fera, que diz aqui no texto, do texto bíblico, lá do Apocalipse, esta fera é o anticristo, que perseguirá e matará os falsos profetas. Está escrito em Mateus, capítulo 24, versículo 9. Mateus 24, versículo 9. Está escrito assim: então sereis levados para ser torturados e mortos. Sereis levados para ser torturados e mortos. Esse é o destino desta igreja pecadora. Voltamos a comparar Cristo e sua igreja. Cristo foi traído por um dos seus apóstolos, que comia e bebia com ele. Cristo foi traído pelo Judas, que era um dos seus apóstolos, que comia e bebia junto com ele. A igreja romana, instituição puramente humana, separando da igreja divina, ficando a instituição somente humana, puramente humana, foi traído pelo Papa e seus colaboradores, que destruíram sua igreja por dentro. Olha, essa palavra é dura, muitos não creem, muitos não acreditam, mas vai ver que vai chegar o dia, vai ficar tudo provado, tudo às claras. Esta igreja, instituição puramente humana, separado da igreja verdadeira de Cristo, a instituição divina, ela foi traída pelo Papa e seus colaboradores, que destruíram sua igreja por dentro. Já vem desde há mais de 60 anos que essa destruição vem batendo contra a igreja, até que agora chegou o fim. Pois a verdadeira igreja, que está preservada por Deus, porque tem a promessa de Cristo, os poderes do inferno jamais conseguirão dominá-lo. A que vai sofrer é esta falsa igreja romana. Esta que vai sofrer, a instituição humana. Caso é sério. Muitos não creem naquilo que eu digo, mas vai chegar o dia, vamos ver. Eu não sei por que Deus me revela tanta coisa
Eu gostaria que revelasse a todos, mas acredito que nem padre, bispo, e talvez saiba tudo o que eu sei que vai acontecer, porque até agora, eu já faz 5 anos, desde 2019, eu venho gravando e venho colocando na internet, venho gravando vídeo, tenho 172 vídeos gravados, tudo que diz sobre o que já aconteceu até hoje e vai acontecer. E vai acontecer até o fim. Eu sei tudo que vai acontecer até o fim. Porque Deus me revelou, não sei. Eu acho que devido à minha pequeneza, eu ser tão pequeno, tão significante, o menor de todos os homens, Deus me revelou coisa maravilhosa. Deus é maravilhoso. Esta igreja pecadora, pelos seus grandes pecados, vai morrer. Está escrito em Apocalipse, capítulo 18, versículo 5. Pois seus pecados se amontoaram. Olha, isso aqui é muito sério, viu? Seus pecados se amontoaram até o céu, e Deus se lembrou de suas iniquidades. Deus entregou a seu inimigo para ser purificada. Então, isso aqui é Apocalipse 18, versículo 5. Pode, quem quiser ver lá, Apocalipse 18, versículo 5. Pois seus pecados se amontoaram até o céu, e Deus se lembrou de suas iniquidades. Deus entregou o seu poder, a sua autoridade ao inimigo, para ser castigada e purificada. E Jesus Cristo disse, é preciso que isso aconteça. Se não fosse assim, ninguém se salvaria. Se esse dia não fosse abreviado, ninguém se salvaria. Cristo sofreu, foi crucificado, morreu, foi sepultado. Depois dos 3 dias, o Pai devolveu a Jesus a natureza divina, que estava retida, e envia seus anjos e ressuscitou Jesus Cristo, alma e corpo glorioso. Isso aqui é muito importante. Cristo sofreu na pessoa do homem, não da natureza de Deus. Na natureza do homem, Cristo sofreu, o servo sofredor, foi crucificado, morreu, foi sepultado. Depois dos 3 dias, o Pai devolveu a Jesus a natureza divina, que estava retida, e enviou seus anjos e ressuscitou Jesus, alma e corpo glorioso. Jesus, a parte divina, alma e corpo glorioso. E está sentado à direita do Pai, até que Deus Pai ponha todos os inimigos de Cristo debaixo dos seus pés. Está escrito no Salmo 110, versículo 1. Diz, senta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. Jesus derramou muito sangue, derramou todo o sangue que tinha. Esta igreja também vai sofrer o mesmo, derramará seu sangue e será morta e sepultada. E aqui corre o maior perigo de muitos perder a fé, perder a sua fé, pois vão duvidar até da existência de Deus. Vão dizer, Cristo prometeu estar com esta igreja até o fim e agora se acabou. Isso é muito perigoso. Jesus derramou muito sangue na sua crucificação, na sua morte, derramou todo o seu sangue, e esta igreja também vai sofrer o mesmo. Derramará seu sangue e será morta e sepultada, perseguida, morta e sepultada. Aqui corre o perigo de muitos perderem sua fé e vão duvidar até da existência de Deus. Vão dizer, se Deus existisse, não tinha acontecido isso com a igreja. Então Deus não existe. Muitos vão perder a fé, muito. A Bíblia diz que muitos perderão a fé. E vão dizer também que se Cristo prometeu estar com esta igreja até o fim, e agora tudo se acabou,
Acontece que o Cristo prometeu estar com a igreja verdadeira dele, aquela igreja que Deus levou para devolver depois da, das tribulações que essa igreja for sofrer, depois de toda a destruição do mal. Daí vem a igreja pura e santa. Pura e santa. Essa é a que o Cristo edificou, porque essa está em nós, está nas pessoas. Essa igreja não tem instituição humana, não tem templo, não tem nada. Ela é uma instituição divina e pessoas humanas. Essa igreja está em mim, em você, que é cristão batizado e professa a fé e crê em Deus, crê em Cristo. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja viva. Cristo é a cabeça e nós somos os membros. Nós somos os membros. Agora, todo aquele que for batizado e crê será salvo. Jesus mesmo disse isso aí. Agora, o povo tem que entender uma coisa, que essa igreja que está sendo punida e castigada e vai morrer, a perseguição da igreja vai ser muito grande. Talvez nós mesmo teremos que morrer para defender a nossa fé. Então essa perseguição vai ser tão grande como nunca houve antes e nem haverá depois. Jesus disse que as tribulações serão tão grandes que nunca houve desde do começo do mundo até agora. E jamais haverá igual depois dessa. Não, jamais haverá igual. Agora vocês veem, o dilúvio foi uma coisa muito sofrida, que veio a chuva e matou todo que estava fora da barca, fora da arca de Noé. Então foi muito triste. Mas essa agora, o que Cristo falou, é muito mais triste, muito mais do que... Nunca aconteceu o que vai acontecer agora. Nunca aconteceu. Então, quem quiser salvar dessas tribulações e sobreviver, porque livrar dela ninguém vai livrar. Os evangélicos acham que Deus vai arrebatar eles antes das tribulações, mas coitados, vão cair do cavalo. Nunca é verdade. Interpretaram errado a Bíblia. Não vai ter esse arrebatamento de ninguém antes das tribulações. Ninguém vai passar, nenhuma pessoa vai passar sem ver acontecer esta tribulação. Embora que ele sobreviva, não morra das tribulações, mas ele vai ver, vai sentir, e com a fé em Deus ele vai prevalecer firme na fé. É preciso que os católicos saibam que essa igreja caminhou por mais de 1.500 anos com duas instituições em uma só igreja. É preciso que o cristão conheça isso. Mas meu povo não quer saber de nada, o povo não quer procurar conhecimento. Deus dá assim, entendimento para um e às vezes não dá para outro, também a pessoa não procura. Depende muito de procurar entender as coisas. Eu sou muito curioso e pesquiso muito, medito o tempo inteiro, minha vida o tempo inteiro as coisas de Deus. Então, a gente só descobre se a gente procurar. Senão, tem tanta gente, tanto católico, que não entende nada de igreja, não entende nada de Deus, nem nada. Então, é preciso que os católicos, todos os católicos, soubessem que esta igreja caminhou por mais de 1.500 anos com duas instituições, humana e divina. Duas instituições em uma só igreja. Caminhou com mais de 500 anos com duas instituições, uma humana, outra divina. Uma santa, por isso ela é santa e pecadora. A igreja divina, pura e santa, é uma religião a igreja divina, pura e santa e uma religião humana, pecadora, que está sendo julgada e condenada. Enquanto Deus reteve a verdadeira igreja edificada por Cristo, com ele no céu, depois das tribulações e total destruição do mal, está escrito total destruição do mal. Deus devolverá esta igreja pura e santa,
mas pequena devido aos poucos católicos que sobreviverão às tribulações. Que escaparão da morte, sobreviverão às tribulações. Nesta tribulação e purificação de todo o mal da terra. Poucos vão escapar dessa tribulação, que vai ser a purificação de todo o mal da terra. Conclusão: se todos os católicos tivessem esse conhecimento, ninguém perderia sua fé, pois tudo o que acontece não é culpa de ninguém, de alguns, não é culpa de um só, é culpa de todos pelos seus grandes pecados. Deus designou entregar sua autoridade real ao inimigo para que castigue e purifique essa igreja e toda a humanidade. Que nos planos de Deus, deveria ser todos sua igreja. Nos planos de Deus era para todos ser a sua igreja, mas já que o povo não quiseram, então tem muito, a humanidade inteira não são tudo igreja de Deus, mas era para ser. É que nos planos de Deus, todos deveriam ser a igreja. É bom saber que o desígnio de Deus nem sempre é a sua vontade. O desígnio de Deus nem sempre é a sua vontade. Deus designou entregar seu poder ao inimigo para que a igreja seja castigada, a humanidade seja purificada com a ação do inimigo. Mas, onde que eu estava mesmo aqui? Mas isso não é a vontade de Deus. O desígnio de Deus é uma coisa, a vontade é outra. Porque a vontade dele é que todos nós fôssemos santos. Mas esta pobre humanidade preferiu viver sem Deus. E ele designou entregar sua autoridade ao inimigo por um curto tempo, vai ser por pouco tempo, justamente para a purificação dos pecados, dos nossos pecados. Justamente vai ser por pouco tempo que o inimigo vai tomar poder, mas vai ser justamente o tempo necessário para a purificação dos nossos pecados. Estamos começando a viver as tribulações, que é viver longe de Deus. A maior tribulação é viver longe de Deus. Agora, o Papa já entregou a igreja na mão do inimigo, porque ele criou uma religião nova, que está lutando agora para impor essa religião nova, e estão divididos lá no Vaticano, e está uma confusão danada, e no fim dessa confusão lá no Vaticano, quem vai tomar o poder vai ser o inimigo, vai ser aquele inimigo devastador que Daniel falou. Justamente para a purificação dos nossos pecados. Estamos começando a viver as tribulações, que é viver longe de Deus. Jesus disse, está escrito em Mateus, capítulo 24, versículo 21 e 22. Mateus, presta bem atenção, quem ouvir isso aqui. Mateus 24, versículo 21 e 22. Por quê? Está escrito assim: porque a angústia será tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá igual. Se Deus não abreviasse aqueles dias, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos, Deus abreviará aqueles dias. Meus irmãos e irmãs, aquele que quiser escapar dessas tribulações, desse sofrimento, vai ter que pegar firme com Cristo, rezar o rosário em casa, porque nós já estamos sem igreja. Pode considerar a igreja, estão celebrando ainda a Eucaristia, celebrando missa aí por um pouquinho de tempo, já que acaba, mas celebrando falsamente, porque eles estão celebrando a Eucaristia e estão entregando a igreja na mão do inimigo. É muita falsidade. Então, estão celebrando a Eucaristia, mas estão entregando a igreja na mão dessa teologia da libertação, que é anticristã, e já tem a religião feita, que o Papa já fez,
E agora só está dependendo da morte do Papa. Eu não sei, parece até que o Papa já está morto e estão escondendo, a gente nunca tem certeza, porque lá é muita falsidade. A enganação e a falsidade é tão grande dentro da igreja que não dá para entender mais nada. Então, tem também uma passagem da Escritura que Deus diz, que está escrito assim, eu acho que não me lembro o versículo agora, mas está escrito assim, eis que Deus envia uma potência enganadora para que aquele que não quiser viver a verdade acompanharão essa potência e vão ser condenados com eles. Olha aí, essa potência enganadora é a igreja hoje, que está enganando seus fiéis. Está tentando levar os fiéis aí para entregar na mão do inimigo. É muita enganação, é muita coisa. Olha, é triste, é muito triste. Eu não sei por que ainda durmo, por que ainda estou tranquilo. É que tem uma coisa, eu confio em Deus, e Jesus Cristo falou que é preciso que isso aconteça. Um dia, quando eu chorava diante do Santíssimo, eu ouvi a voz vinda na minha mente, não chora, é preciso que isso aconteça, não chora, é preciso que tudo isso aconteça. Então, se é preciso que aconteça, que seja feita a vontade de Deus. Eu não tenho medo, se tiver que morrer, morrerei, se Deus me preservar para ainda der vida, porque já estou bem idoso, der vida para mim viver a nova igreja que vai ressuscitar, eu gostaria muito. Minha mãe mesmo disse, feliz é aquele que chegar ao fim dos tempos. Mas chegar ao fim, ao começo, não adianta, eu estou no começo. Nós estamos no começo do fim dos tempos. Né? Nós estamos no começo do fim. Mas para chegar no fim dos tempos, nós temos que passar muita coisa, mas muita coisa. Nunca, tudo aquilo que a gente pensar vai ser muito mais. Tudo o sofrimento que a gente pensar vai ser muito mais. Agora, para livrar desse sofrimento, só pegando firme com Jesus Cristo. Não abandone a verdade, porque a verdade é Cristo. E essa igreja está abandonando o Cristo para seguir uma igreja falsa e anticristã. Então, vamos ficar em casa, rezar o terço, o rosário, fazer penitência e fazer adoração espiritual, comunhão espiritual, fazer comunhão espiritual, porque Jesus mesmo disse um dia, a samaritana lá na beira do poço, ela falou, os judeus, nós, os samaritanos, adoramos Deus desse monte, e vocês, os judeus, diz que adoram a Deus no templo de Jerusalém. Jesus falou para ela, já chegou o dia que nem no templo e nem no monte Deus vai ser adorado. Deus vai ser adorado em espírito e verdade. Aonde você estiver, reze que Deus está lá. Rezar em espírito e verdade. Verdade. Porque tem que detestar a mentira. A mentira é do diabo. E a verdade é Jesus Cristo. Cristo é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Agora, o Papa mesmo disse que todas as religiões são boas, leva a Deus, o pecado nem existe. Então o Papa pregou muita heresia e hoje eu nem sei se ele está vivo ou está morto, mas ele já está no fim e com a morte dele as coisas vão pegar fogo. Porque tem a palavra me diz que é preciso que retire aquele que detém, aquele que segura. E quem está segurando ainda é o Papa. Por isso que eles estão com medo de anunciar a morte do Papa, estão com medo dele morrer. Olha, fica assim, reza, faça penitência, porque vamos ficar uma temporada sem igreja. Talvez encontre algum padre algum dia, algum padre verdadeiro que fica escondido, que possa celebrar nas casas, nos porões de casa, escondido dentro de casa, nos quartos, fechado, porque se na igreja, lá em público, não vai poder mais daqui a pouco. Quando o inimigo tomar poder, não podemos nem falar em nome de Cristo. Se falar, já é capaz que chama para morrer. É porque a perseguição ao nome de Cristo vai ser muito grande. Ele vai
está escrito lá também no 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, ou 5, até o 5, está escrito que eu agora esqueci mesmo, fica assim. Tá bom, fica com Deus, meus irmãos e irmãs. Como que eu gostaria que vocês assistissem esse vídeo e meditassem muito e pusessem em prática. Ficar sabendo que o Cristo teve duas naturezas e, e morreu e ressuscitou. Aí, essa igreja tem duas naturezas e vai morrer e ressuscitar, porque Deus leva o que é divino para não sofrer junto com o humano. O que é humano tem que sofrer para pagar os pecados. Né? Cristo morreu para pagar os nossos pecados. E nós morremos, a igreja vai morrer para pagar os próprios pecados. Porque quando eu digo de igreja, eu também sou igreja, eu posso morrer. Não é que os outros vão morrer, eu vou ficar, não. Eu não sei, talvez eu também vá morrer. Porque é a igreja, né? É a igreja que está passando. Eu sou igreja também, você é. Todo cristão batizado é igreja. Fica com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nada de pavor, nada de ficar com medo. Tenha fé e tenha coragem. Eu durmo bem, estou tranquilo. Aceito o que Deus quiser fazer de nós. Deixa eu chegar lá, que nós vamos ver o que faz. Deus é todo poderoso e não abandona quem a Ele confia. Não abandona aquele que confia em Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.